Capítulo 113. Poço Escuro. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Depois que a Santa de Pedra eviscerou impiedosamente o centurião Carapaça, e confirmou a suspeita de Sunny de que ele não seria capaz de cultivá-la dessa forma, ele não tinha muito o que fazer. A noite ainda era jovem, mas ele já havia alcançado seu objetivo. Agora, ele estava livre para fazer o que quisesse, entretanto, não havia muitas opções disponíveis na cidade amaldiçoada. Ele poderia continuar caçando, se deleitando com o poder recém-descoberto. Com a Santa de Pedra sob seu comando, Sunny seria capaz de banhar as ruínas no sangue dos monstros. No entanto, esse pensamento, por mais sedutor que fosse, deixava-o inquieto. Caçar neste lugar infernal exigia paciência e preparação. Ele só sobreviveu até agora observando cuidadosamente os possíveis campos de batalha com antecedência, e estudando sua presa das sombras para aprender seus pontos fortes e fracos, sem se apressar em lutar até ter certeza absoluta de que havia uma sólida chance de vitória. Santa de Pedra ou não, trair esses princípios ainda o levaria à morte. E com seu estado mental, levemente instável, Sunny não confiava em si mesmo para permanecer cauteloso quando as vitórias fáceis se acumulassem. Ele tinha que avançar lentamente. Olhando em volta das ruínas silenciosas, Sunny sorriu levemente. Na verdade, ele não estava tão longe da biblioteca. Ele realmente havia transformado a caça às criaturas do pesadelo em uma espécie de profissão, mas era apenas isso, um trabalho. Como qualquer jovem bem ajustado, ele também tinha um hobby. Em seu tempo livre, Sunny gostava de explorar as ruínas. A sensação calorosa de satisfação que ele havia experimentado depois de encontrar o ninho escondido da prole do pássaro ladrão vil, nunca deixou sua memória. Havia algo profundamente envolvente em descobrir fragmentos de história muito perdida e juntá-los. Talvez Sunny tivesse herdado essa paixão do professor Julius, ou talvez ela sempre estivesse adormecida em seu coração. Em qualquer caso, ele gostava muito de explorar a cidade antiga. Estava cheia de todos os tipos de mistérios, tanto grandes quanto pequenos. Depois de milhares de anos, a maior parte dos vestígios do passado havia sido apagada pelo fluxo implacável do tempo. Mas olhando nos lugares certos e exercitando o pensamento crítico, a perspicácia e a imaginação, era possível juntar minúsculos fragmentos da verdade. Toda vez que as pistas aparentemente díspares se encaixavam em uma imagem coerente, Sunny sentia uma agradável emoção. Curiosamente, não importava se essa imagem se referia a algo importante ou completamente inútil. De fato, ele gostava mais de aprender sobre os pequenos detalhes da vida cotidiana que os habitantes da cidade antiga já tinham levado do que gostava de aprender sobre as possíveis origens da catástrofe que os havia cometido, apesar de o último estar diretamente relacionado à sua própria sobrevivência. Por exemplo, ele estava muito curioso para saber mais sobre a jovem sacerdotisa cujos aposentos particulares ele havia transformado em seu esconderijo secreto. As coisas que ela havia deixado para trás contavam muito sobre como as pessoas da cidade costumavam se vestir e pensar sobre o mundo, preenchendo sua imaginação com imagens coloridas de ruas movimentadas e catedrais solenes. Mas ainda não era o suficiente. Seu último projeto de exploração eram as ruínas de uma grande biblioteca. Claro, nenhum dos livros e pergaminhos havia sobrevivido aos milhares de anos na escuridão amaldiçoada. Felizmente, as pessoas que costumavam viver na cidade antes de sua queda gostavam muito de gravuras em pedra. Ele passava muito tempo estudando as esculturas de parede intactas, bem como fragmentos de afrescos sobreviventes. Um afresco, em particular, era especialmente grandioso e tentador, cobrindo todo o chão do salão principal da biblioteca. Infelizmente, estava quase completamente enterrado sob escombros. Sunny havia conseguido remover parte dele, mas a maioria dos pedaços do telhado desabado era muito pesada para ele levantar. Talvez a Santa de Pedra tivesse mais sorte. Era um plano adequado, mas, por algum motivo,
Sunny sentia-se estranhamente relutante em voltar à exploração da biblioteca naquela noite em particular. O que mais posso fazer? Ele pulou da coluna de pedra, e se aproximou do centurião carapaça morto para cortar um pouco de carne e os fragmentos de alma. Pensando bem, o local marcado no mapa grosseiro que ele havia encontrado no corpo do líder do estranho grupo de caçadores também não estava tão longe. Talvez ele pudesse dar uma olhada. Sunny balançou a cabeça veementemente. Não, o mapa deve ser falso de qualquer maneira. Certo? Tentando suprimir o fogo insalubre de curiosidade que ardia em seu peito, Sunny se concentrou na tarefa em mãos. Depois que a carne e os fragmentos estavam em sua posse, no entanto, o desejo persistente de seguir o mapa retornou. E se não for falso, isso é ainda pior. Quem sabe que tipo de horror esses tolos estavam procurando? Certamente, não haveria nenhum tesouro ou segredos importantes escondidos ali. Essa coisa toda cheirava apenas a perigo. Na verdade, exalava algo sinistro, aterrorizante e absolutamente maligno. Sunny suspirou. Mas, honestamente, qual é o mal de dar uma olhadinha? É só uma olhada, o que pode acontecer de pior? Caminhando silenciosamente pelos escombros de pedra, Sunny se aproximou cautelosamente do local marcado no mapa. Por alguma estranha razão, poucas criaturas do pesadelo pareciam escolher essa parte remota da cidade como terreno de caça. Era como se fossem compelidas a evitar esse lugar. Pensando bem, esse fato por si só seria suficiente para afugentar Sunny. Em circunstâncias normais. Mas com a santa de pedra escondida em sua sombra, ele se sentia um pouco mais corajoso. Ele conseguiria fugir se algo acontecesse, pelo menos. Ao se aproximar de um grande edifício que já foi magnífico, Sunny escalou a parede desmoronada e se viu em um pátio escuro e isolado. No centro do pátio, havia um poço. Sua boca redonda se destacava como uma ferida aberta na pedra, preenchida apenas pelo vazio negro. O poço estava coberto com uma estranha e ornamentada grade de ferro. Deve pesar várias toneladas, pelo menos, como se alguém desesperadamente quisesse impedir que algo a erguesse e deixasse o poço aberto. Sunny engoliu antes de se aproximar e olhar através da grade. O poço silencioso era tão profundo que ele não conseguia ver o fundo. Talvez não houvesse um. Pegando uma pequena pedra, Sunny a deixou cair. A boca negra do poço engoliu a pedra, fazendo-a desaparecer. Vários segundos se passaram, mas não houve som da pedra batendo em nada. Sunny estava quase pronto para tentar novamente, mas então... O poço falou. Uma voz melódica e estranhamente encantadora ecoou das profundezas escuras, enchendo os ouvidos de Sunny com doçura. Um visitante. Ele cambaleou para trás, seus olhos se arregalaram de medo. Não. Não vou fazer isso. Sunny queria virar as costas e fugir, mas algo o impedia de seguir seu instinto. Ele sentiu que sair sem descobrir mais seria uma decisão errada. E a voz soava tão humana. Era como a voz de alguém que você gostaria de ter como amigo. Ele balançou a cabeça, libertando-se do devaneio. O que esses malditos estavam aprontando? O que estão fazendo lá naquele maldito castelo? Preciso avisar Nefis. Não, espera, preciso descobrir mais primeiro. Tentarei entender o que está acontecendo aqui, mas se houver algum sinal de perigo, eu fujo. Apertando os dentes, Sunny se forçou a ficar parado. Um momento depois, o poço sussurrou. Que maravilha! Eu não sou alimentado há muito tempo. Capítulo 114. Voz das Trevas. A voz encantadora vinha do poço em uma onda de ecos sussurrantes. Era suave e cativante, fluindo como uma melodia sedosa e tranquila. Parecia pertencer a um jovem, se humanos pudessem sequer possuir tal voz. Um ser divino lhe caberia mais. Ou um profano. Sunny, no entanto,
não estava disposto a apreciar a textura suave e rica da voz. Ele estava coberto de suor frio. Os ecos sussurravam. Tempo, tempo, tempo. Em todo o tempo que passou na costa esquecida, Sunny havia conhecido apenas uma outra criatura capaz de imitar a fala humana. A memória desse encontro ainda o fazia tremer. A coisa que havia surgido das profundezas do mar escuro em um manto de névoa e roubado a voz de Cássia era, de longe, o ser mais aterrorizante que ele já havia conhecido. Ele nem mesmo queria lembrar do pavor absoluto que sentirá quando o enxame de vozes sussurrantes o cercara. Naquela noite, Sunny só conseguiu manter sua sanidade intacta graças ao aviso oportuno da garota cega. Ele havia sobrevivido ao encontro com a criatura que possuía uma voz humana mantendo os olhos firmemente fechados. E agora, aqui estava outra. Por que esses caçadores estavam procurando por esse antigo horror? Ele franziu a testa. Se algo sinistro estava se formando dentro do castelo, ele tinha que avisar a Estrela da Mudança. Mas ele não poderia fazer nada antes de estabelecer pelo menos algum entendimento de toda a situação. Foi por isso que Sunny se forçou a ficar parado, apesar de todos os instintos de seu corpo gritarem para ele fugir. O instinto nem sempre era o melhor conselheiro. Os humanos possuíam inteligência por uma razão. A fenda negra do poço se destacava à sua frente como um poço de escuridão. De repente, ele se sentiu incrivelmente grato pela grade ornamentada e imensamente pesada que mantinha o falante encantador aprisionado nas profundezas sem luz. Sunny lambeu os lábios e tentou recuperar a compostura. Pronto para invocar a Santa de Pedra e o fragmento da meia-noite a qualquer momento, ele deu um passo à frente e olhou novamente para o vazio escuro. Então, ele disse lentamente: "É um prazer conhecê-lo." Ele não conseguia acreditar que estava tentando se comunicar com o prisioneiro aterrorizante do poço, em vez de fugir sem olhar para trás. A vida estava realmente cheia de surpresas. Até o momento em que te dava a última, é claro. Uma risada suave ecoou do poço. Depois que seu murmúrio melodioso desapareceu na escuridão do pátio isolado, a voz disse: "Oh, não, o prazer é meu." Os ecos sussurravam: "Meu, meu, meu." Sunny considerava suas próximas palavras com muito cuidado. Minha vida pode depender do que eu disser a seguir. Ele não pôde deixar de lembrar-se de antigos contos de fadas sobre terríveis monstros que gostavam de fazer charadas com crianças perdidas. Uma resposta errada e as crianças eram devoradas, nunca mais sendo vistas. Ele acabaria correndo perigo semelhante? Ainda não era tarde demais para voltar atrás. No entanto, antes que ele pudesse fazer sua pergunta ou tomar a decisão de recuar, a coisa no poço falou novamente. Disse: "Então, vocês vão me alimentar ou não? Sem ofender ninguém, mas ultimamente vocês estão bem atrasados. Já estou aqui sozinho há 3 dias. Ou vocês decidiram tentar algo novo?" Sunny piscou. O quê? Aquilo não era exatamente o que ele esperava ouvir da boca de um mal antigo. A coisa parecia tão humana. Ele quase se sentiu tentado a acreditar que realmente era. "É assim que ele te pega, tolo." Sunny forçou-se a permanecer vigilante. O que ele sabia sobre como os males primordiais deveriam falar, afinal? Se fosse capaz de roubar o conhecimento da linguagem humana de sua cabeça, certamente seria capaz de roubar algumas outras coisas também. Enquanto Sunny tentava compreender o que estava acontecendo, alguns segundos se passaram. A voz esperou um pouco e depois retornou. "Ah, entendi. Então, estamos optando pela fome agora. Bem, tenho que dar crédito a vocês, esta é a melhor ideia até agora. Infelizmente, não vai funcionar. Vocês sabem que tipo de dietas nós, estagiários, temos que seguir para estrear? Acho que não. Na verdade, tenho que agradecer a vocês. Esta é uma ótima oportunidade para trabalhar no meu IMC.
Os ecos sussurravam. IMC, IMC, IMC. Espera, o quê? Sunny encarou o poço, atônito. Seu olho tremia. Não me diga que há realmente apenas algum cara sentado no fundo desse maldito poço. Sentindo como se o mundo de repente parasse de fazer sentido, ele esfregou as têmporas e perguntou em tom estranho. Quem é você? O poço ficou em silêncio. Sunny tentou lembrar o que a voz encantadora havia dito antes. Algo sobre não ser alimentado há muito tempo. Certamente sou sinistro e assustador no momento, mas se ele olhasse de um ângulo diferente, se o grupo de caçadores que ele atraiu para a morte estivesse a caminho de entregar comida a um prisioneiro, isso explicaria por que o coitado teve que pular algumas refeições. Mas por que eles manteriam alguém preso nesta área remota das ruínas? Enquanto isso, a voz falou novamente. Desta vez, sou tensa. Espere, você não é um dos, você não é. Sunny cobriu o rosto com a mão, percebendo o que ia acontecer a seguir. Oh, deuses, não é um humano, céus, vou morrer. Aqueles malditos tolos finalmente me mataram. Da perspectiva de um adormecido trancado dentro de um poço no meio das ruínas, apenas dois tipos de seres poderiam vir aqui para encontrá-lo, ou seus captores ou criaturas do pesadelo. Sunny revelou que ele não era um dos captores ao fazer sua última pergunta, o que deixou apenas uma outra possibilidade. O fato de ele ter vindo até o poço durante a noite, sozinho, e não usar nada para iluminar o caminho, apenas facilitou a conclusão. Espere, ele fala, deuses, eu só ouvi falar de uma outra criatura na costa esquecida que pode imitar a fala humana. Não, 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 não assim. Droga, ele realmente tem uma voz bonita. É linda até mesmo quando cheia de desespero. O quê? É apenas uma voz, por que estou tão encantado com? Ele estava tão desesperado para ouvir uma voz humana? Por quê? Ele estava se saindo bem sozinho. Ótimo, até. Melhor do que nunca. Se concentre na tarefa. Mas qual era exatamente a tarefa? Sunny nunca esperou encontrar um humano no final do mapa rudimentar. O que ele deveria fazer agora? Acho que o primeiro passo seria descobrir quem é o cara no poço e como ele chegou lá. Depois, posso decidir o que fazer com ele, ou se devo fazer algo. Mas aí estava o problema. Primeiro, Sunny tinha que convencer o jovem no poço de que ele também era humano. Sunny lançou um olhar para sua sombra, sentindo-se um pouco impotente. A sombra estava curvada, segurando a barriga. Os ombros tremiam.